Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live, com a convicção, com a certeza que Deus está presente conosco e Ele tem contemplado a sinceridade dos nossos corações. Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus real e digno de honra, de glória e de louvor, né? Eu quero estar iniciando com um texto bíblico que se encontra no Salmo 119, versículo 145, que diz assim: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, especialmente essa primeira parte. De todo o coração eu te invoco, ó Senhor. Que ao iniciarmos essa live, tempo de clamor, um tempo também de reflexão na palavra, um tempo de meditação naquilo que Deus tem para nós, que possamos estar com essa disposição de todo o coração, com a ideia de ter intensidade, de ter profundidade, de ter de fato uma disposição real de ouvir a voz de Deus, uma disposição real de estar realmente clamando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe, que fale aos nossos corações neste momento, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos diz, Senhor Deus, que a Tua graça é melhor do que a vida, a Tua misericórdia se estende nós todos os dias, renova, Senhor Deus, sobre as nossas vidas todos os dias. Por isso nós te louvamos, por isso engrandecemos o Teu santo nome, por isso, Senhor Deus da glória, nós te invocamos, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor está com os Teus ouvidos atentos, Senhor Deus, aos nossos clamores, com a certeza, Pai, que os Teus braços estão estendidos em nossa direção para nos abençoar, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, aos nossos corações, para ministrar a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos abençoe neste momento, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, para trabalhar de uma forma especial em cada vida, em cada coração. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de estar lembrando, como sempre faço, que nós estamos participando de uma live que, na verdade, é um culto onde nós nos dispomos a estar invocando a presença do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, ao mesmo tempo buscando em Deus realmente inspiração, direção, orientação para as dificuldades, para as lutas, para as situações, para as decisões que temos que tomar na vida, e ao mesmo clamando, colocando para Deus, colocando nas mãos de Deus os nossos problemas, as nossas lutas, as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Então, queridos, este é um tempo preparado por Deus, um tempo que nós separamos para ter essa comunhão com Deus e para ter essa comunhão uns com os outros. Aproveitemos essa maravilhosa oportunidade, estejamos com o nosso coração realmente atentos, né, com os nossos ouvidos atentos, com uma disposição muito grande realmente Deus, e ao mesmo tempo compartilhando, orando, clamando ao Senhor. Amém? Vamos à palavra então, que se encontra hoje no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 e 28. Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa linda que o Senhor está falando conosco nesta noite. Esse texto que nós lemos é parte do diálogo de Jesus com algumas pessoas que estavam, vamos dizer assim, os religiosos da sua época lá, que estavam sempre pressionando ele, estavam sempre criticando ele, vendo sempre se tinha alguma coisa, alguma acusação, alguma coisa que pudesse estar atrapalhando, que pudesse pegar Jesus de alguma forma. E aqui, nesse contexto desse diálogo, né, a palavra que nós ouvimos aqui é versículo 24. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Ou seja, você fala que é o Cristo, ou as pessoas dizem que você é o Cristo, o Messias prometido e tal. Então, fala abertamente, diga que você é o Cristo. Essas pessoas pressionando a Jesus. E a resposta de Jesus para essas pessoas foram: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. E Jesus continuou dizendo: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui, querido, nós entramos naquilo que Deus tem para nós, na palavra que Deus tem para nós especificamente. Porque aqui Jesus usa uma ilustração que as pessoas ali que estavam ouvindo Jesus conheciam muito bem, que era a relação pastor e ovelha. Não pastor Erlo, não. O pastor lá mesmo do campo que cuidava do animal, das ovelhinhas. Ali a cultura daquele povo eles conheciam assim muito bem. Eles sabiam exatamente qual era a relação, qual era o cuidado que o pastor tinha que ter com as ovelhas e como as ovelhas deveriam estar, como as ovelhas deveriam ser. Então Jesus usa essa ilustração, essa imagem da relação de um pastor com as suas ovelhas para estar falando assim de coisas muito importantes, de coisas essenciais. E desse diálogo de Jesus com esses homens, falando especificamente sobre pastor e ovelhas, é que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Porque nós também precisamos entender que todos nós, como servos de Deus, somos ovelhas do sumo pastor. Somos ovelhas do bom pastor. Somos ovelhas daquele que tem realmente, daquele que nos criou, daquele que tem cuidado de nós, daquele que tem estado presente conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E é essa relação de nós, enquanto ovelhas, com este pastor, com Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, né? É essa relação que nós precisamos entender. E Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Primeiro, irmãos e irmãs, podemos dizer o seguinte: o que o pastor faz pelas ovelhas? Qual é a atitude neste texto, nesses versículos especificamente, que o pastor, que é o bom pastor, que é Jesus Cristo, faz por suas ovelhas? Aqui o versículo 27 já nos dá uma primeira dica: eu as conheço. Essa é uma verdade que um pastor lá do campo precisa conhecer de uma forma muito específica as suas ovelhas. E da mesma forma, o nosso Deus, o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo também nos conhece
nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Podemos pensar as pessoas que nos conhecem, vamos lembrar, por exemplo, da nossa mãe. Puxa vida, nossa mãe, aquela que nos trouxe ao mundo, aquela que nos criou, aquela que nos deu carinho, aquela que nos amou desde sempre. Puxa vida, essa pessoa nos conhece muito. Queridos, mas esse conhecer da nossa mãe ainda não pode se comparar com o conhecimento que Deus tem ao nosso respeito. Vamos pensar de uma outra pessoa, o nosso cônjuge, a nossa esposa, né? Ou o seu caso, minha irmã, o seu marido. Com certeza te conhece muito bem, né? Conhece na intimidade, tem essa cumplicidade. De fato, talvez hoje no mundo eu posso dizer, né, que não existe uma pessoa que me conhece tanto quanto a minha esposa, quanto a Edilane. De fato, ela me conhece muito. Mas ainda assim, querido, nós podemos dizer assim com toda a autoridade, por mais que a nossa esposa nos conheça, Deus nos conhece muito mais. Lá no Salmo 139, vamos estar lembrando que no Salmo 139, o texto diz que o Senhor nos conhece antes de nós nascermos. Estávamos ainda em substância informe, não tinham forma humana, aquela bolinha de carne, aquele feijãozinho lá dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia, e desde então, quando nós nascemos, todos os lugares que nós já passamos nessa vida, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Todos os lugares que nós passamos na nossa vida, o Senhor estava lá. O Senhor esteve presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. O Senhor conhece todos os nossos relacionamentos, desde que nós nascemos até hoje. O Senhor se lembra e sabe exatamente qual é o nosso passado, sabe exatamente as que já aconteceram no nosso passado, as decisões que nos levaram para um bom caminho e as decisões que nos levaram a trilhar um caminho que envergonhou o nome de Jesus, pode ser, por exemplo, ou que nós chegamos e frequentamos lugares que não agradou a Deus, que nós experimentamos, tivemos experiências às vezes muito boas, muito bem sucedidas, ou às vezes experiências absolutamente que nos envergonham no nosso passado. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece os nossos relacionamentos também atuais. Sabe como que está o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. O Senhor sabe de todas as coisas. É exatamente essa é a verdade aqui que o texto diz aqui, que o bom pastor, o nosso Jesus Cristo, ele conhece as suas ovelhas, conhece o passado, conhece os relacionamentos e conhece até o nosso interior. Vamos lembrar daquele famoso texto de quando Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. Lá o texto diz que veio os primeiros filhos, e aí Jessé dizendo, esse é o mais forte, esse é o mais experiente, mas não era nenhum desses. Porque Deus falou para Samuel, Samuel, você vê somente o exterior, mas eu consigo ver o interior. Você vê só o que está por fora, Samuel, mas eu consigo ver aquilo que está no seu interior. Aqui, querido, nesse texto, também é uma reflexão disso aqui. Também é uma meditação nessa realidade. O Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração, os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos traumas. O Senhor sabe o que se passa aqui na nossa mente, na nossa memória, nos nossos pensamentos. O Senhor sabe das nossas intenções. O Senhor sabe das nossas motivações. Deus nos conhece mais do que qualquer pessoa.
Isso é uma verdade. Nesse relacionamento nosso com Deus, nesse relacionamento de ovelha e pastor, existe uma verdade absolutamente suprema, inquestionável. Não existe ninguém que nos conhece mais do que o nosso Deus. Essa é a primeira verdade. Aqui, aí uma segunda verdade, que Jesus também disse, que é um fato do pastor em relação à ovelha, quando o versículo 28 diz: e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Aqui, queridos, é algo absolutamente maravilhoso, e temos que louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Porque se não bastasse o fato de que o Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, e essa é a lógica da vida eterna, tirando de nós toda a incerteza de futuro, tirando, e não precisamos ter qualquer incerteza de futuro, qualquer medo do pós-morte ou coisa assim, porque nós cremos que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna, que em Jesus Cristo nós herdaremos um lugar lá na Jerusalém celestial, quando todo sofrimento, quando toda dor, quando todas as incertezas, quando todos os questionamentos vão cessar, porque estaremos numa forma absolutamente prazerosa com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Eu lhes dou a vida eterna. É assim que Jesus fala em relação às ovelhas. Isso já é uma verdade preciosa. Então, se não bastasse já essa verdade, juntando essa segunda verdade com a primeira que nós dissemos, que Ele nos conhece, aqui é que reside uma coisa grandiosa, uma coisa poderosa. Aqui reside esse negócio que nós chamamos de graça, que lá em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça de Deus. Porque mesmo o Senhor nos conhecendo, Ele nos dá a vida eterna. Mesmo sabendo das nossas imperfeições, mesmo sabendo de todas as mazelas que podem existir nos nossos relacionamentos, mesmo conhecendo o nosso passado e sabendo, tendo ciência de todas as coisas erradas que nós já fizemos na nossa vida, na extensa folha do nosso diário que existe lá no céu, nesse computador de Deus, existe um arquivo para cada um ser humano. Então Deus sabe isso tudo, sabe exatamente de tudo que já passou, de tudo que nós já vivemos, de todos os lugares que nós já fomos, e como nós estamos hoje, quais são os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas motivações, e ainda assim o Senhor nos dá a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia seja dada ao nome do Senhor. Não existe uma verdade mais poderosa e mais preciosa para nós, irmãos e irmãs, do que essa. Nessa nossa relação ovelha-pastor, pastor, o supremo pastor das ovelhas, o nosso bom pastor que é Jesus Cristo, Ele nos conhece, e mesmo nos conhecendo, Ele nos dá vida. E o texto nos diz assim: e jamais pereceremos. A partir do momento que nós de fato aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa carne aqui, esse corpo físico, essa capa pode perecer, mas existe algo em nós que vai viver eternamente, a nossa essência, a nossa alma, aquilo que é o nosso eu de verdade.
você vai viver eternamente, plenamente. O texto é Jesus garantindo: jamais pereceremos. Glórias e aleluia seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos? E existe ainda um terceiro fato que Jesus aqui também nos diz nessa relação pastor-ovelha, no que diz respeito do pastor em relação ao ovelho, quando ele diz o seguinte, e ninguém, versículo 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode pegar as ovelhas das mãos de Jesus se elas estiverem de fato nas mãos de Jesus. Isso, irmãos e irmãs, nos faz lembrar de todos os livramentos que o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia. Alguns que nós temos consciência e testemunhamos isso, e outros livramentos que nós nem tivemos consciência dos perigos, tá? No dia a dia, na vida, na rua, no carro, no trânsito, nas viagens, no nosso dia a dia. Livramentos e mais livramentos. E o texto nos fala: ninguém as arrebatará da minha mão. Está se falando de proteção, está se falando de livramento de quaisquer perigos. Os lobos que estão por aí, os barrancos, os buracos e qualquer outra coisa que normalmente uma ovelha pode ter perigo de ser picada por serpentes, por escorpiões ou qualquer outra situação. Isso pensando na ovelhinha lá no campo. Essa é a realidade também em relação a nós. A palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, ao redor daqueles que temem ao Senhor, e nos protege, e nos livra, e nos garante a vitória para a glória e honra do nome dele. Que coisa maravilhosa é ser ovelha desse pastor. Amém? Que coisa linda. Que coisa, sabe, assim, tranquila, que nos dá tranquilidade, essa verdade maravilhosa. O Senhor nos conhece e mesmo nos conhecendo, Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa que Ele nos dá a vida e se sacrificou para nos dar a vida eterna. E aqui agora ouvimos também que o nosso Jesus, Ele nos protege. Assim como um pastor cuidadoso precisa se preocupar em cuidar das suas ovelhas, dos lobos e de todos os outros perigos lá no campo, assim o nosso Deus, Ele se preocupa conosco e nos protege, e nos guarda, e nos orienta, nos direciona a cada dia para a glória e honra do nome dEle. Amém? Queridos, essas são verdades que nós precisamos vivê-las, que nós precisamos proclamá-las, que nós precisamos anunciá-las. São verdades que precisam nos motivar, são verdades que nos dão esperança de continuar vivendo neste mundo tão difícil, com tantas complicações, com tantas dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia. Essas são verdades preciosas, que o nosso Deus nos conhece, que o nosso Deus nos ama e por isso nos dá vida e vida em abundância. Que o diabo vem matar, roubar e destruir. João 10:10 aqui, ó. Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E que Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Nós precisamos viver essas verdades. Nós precisamos proclamar essas verdades. E impulsionados e motivados por essa verdade, a nossa postura diante deste mundo tem que ser uma postura de esperança, tem que ser uma postura de otimismo, tem que ser uma postura de alguém que de fato crê que Deus está no comando, que Deus está no controle e que Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus é soberano e faz o impossível acontecer para que as suas ovelhas queridas, nós, como povo de Deus, possamos ser felizes. Amém, queridos?
Mas Deus não quer falar somente dessa relação do pastor com as ovelhas, mas também da relação das ovelhas em relação ao pastor. E aqui eu quero citar pelo menos duas coisas: que as ovelhas, em resposta a tamanho cuidado, em resposta a tamanho amor, em resposta a essa bênção toda que nós ouvimos aqui, que nós, enquanto ovelhas, precisamos fazer. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí, queridos, ouça com atenção essa palavra, porque nós somos ovelhas quando ouvimos a voz de Deus. Queremos receber todos os benefícios de ser ovelha, mas muitas vezes não agimos como ovelhas. Não estamos dispostos a adquirir o ônus de ser ovelha. Uma ovelha não é o pastor. Uma ovelha não é um lobo. É ovelha. E o texto diz o seguinte, que as minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas que são de fato ovelhas de Deus, elas ouvem a voz de Deus. Entendam, quando o texto diz aqui, ouvem, não é somente usar aqui esses órgãos, esse órgão do corpo humano que tem a capacidade de assimilar os sons. É muito mais do que isso. Ouvir aqui tem o sentido de ouvir e obedecer. Ouvir e viver as verdades. Ouvir e discernir, entender e absorver e apreender. Não é somente ouvir, mas é ouvir e colocar em prática o que se ouve, para ser ovelha de verdade e para os benefícios de ser ovelha. Nós precisamos ser ovelha ouvindo, porque as ovelhas de Deus de verdade ouvem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o bom pastor, o supremo pastor. Quando, irmãos e irmãs, nós estamos aí perdidos, sem saber o que fazer, nós precisamos nos autoavaliar. Puxa vida, eu estou sendo ovelha mesmo? Porque as ovelhas não ficam sem direção. Porque as ovelhas de Deus de verdade não ficam sem ouvir a voz de Deus. Não ficamos perdidos, não ficamos desorientados. Não ficamos como ovelhas sem pastor. Nós temos um pastor, que é Jesus Cristo. E esse pastor não erra. Esse pastor não é descuidado. Ele está lá nos orientando, direcionando, nos trazendo de volta o tempo inteiro. Mas se de fato nós somos ovelhas, só se formos ovelhas, se formos ovelhas de Deus, e não vamos confundir a voz do nosso pastor, ou seja, a voz de Deus, com outras vozes por aí. Quantas pessoas não têm discernimento da voz do seu pastor e ouve outras vozes falando asneiras, falando absurdos, falando coisas absolutamente contrárias à palavra de Deus, aos valores do reino de Deus,
Quanta gente estão lá seguindo essas asneiras, de líderes religiosos por aí, de até políticos por aí, se dizendo voz de Deus e não são. Mas as ovelhas mesmo de Deus, elas ouvem com clareza, com discernimento, a voz do seu pastor. E nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Amém, queridos? E além de ouvir a voz, lá também no finalzinho do versículo 27 diz: e elas me seguem. Elas me seguem. Sem justificativas, sem desculpas esfarrapadas. Vamos lembrar, por exemplo, lá em Lucas 9, 57 a 62, tem os exemplos lá, né, de pessoas que até queriam seguir Jesus, mas deixa eu vender o campo primeiro, deixa eu cuidar das juntas de boi primeiro, deixa eu sepultar os mortos primeiro. E aí Jesus vai rebatendo todas essas justificativas que são esfarrapadas, que não são justificativas diante de Deus. Porque aqueles que são ovelhas vão seguir o seu pastor e pronto. Simples assim. Simples assim. Lembrando que esse pastor não oferece benefícios materiais e coisas assim. Não tem a ver, porque ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem, ou seja, Jesus Cristo, não tem onde reclinar a cabeça. Não é por bens materiais, não é por quaisquer outras motivações. Vocês precisam seguir o pastor tão somente porque vocês são ovelhas, que reconhecem que são amadas, que são cuidadas. Simples assim, muito simples, muito fácil. Quantas vezes nós complicamos algo que precisa ser fácil? Precisa seguir com prontidão, com disposição, sem preguiça. E na verdade com esmero, com dedicação, com zelo. Vamos lembrar de, por exemplo, quando Jesus chamou lá os pescadores, eles largaram as redes e foram seguir a Jesus. Vamos lembrar de quando Jesus viu lá Levi na coletoria, também da mesma forma: vem, segue-me. O cara simplesmente se levantou e foi, com disposição, sem nada impedindo. Nada pode nos impedir dessa verdade que tem que ser algo absoluto na nossa vida, algo inquestionável na nossa vida. Eu sou ovelha, e a ovelha ouve a voz de Jesus, e a ovelha segue a Jesus. Os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas doutrinas, a sua proposta de vida, o seu modelo de vida é assim, tão somente. E eu preciso entender isso de uma forma clara, que às vezes nós nos empolgamos: puxa vida, eu sou ovelha, eu tenho um pastor maravilhoso que cuida de mim, que me ama, que me conhece e tal. Mas acontece que eu preciso de fato ser ovelha. Ovelha ouve e ovelha segue. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração nessa noite, com todo carinho. Receba essa palavra no seu coração, porque eu tenho convicção. Aliás, eu sempre preciso ter essa convicção, que Deus de fato falou aos nossos corações nesta noite. Que você possa acolher essa palavra e que você possa viver plenamente essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra linda que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite.
O Senhor é um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, mas também o Senhor é o nosso pastor. Aleluias. Um pastor que nos conhece, um pastor que deu a sua vida por nós, um pastor que nos ama de uma forma inexplicável, um pastor que nos protege, cuida de nós, que nos orienta dia após dia. Senhor, dai-nos a bênção de ser ovelhas, ovelhas que ouvem a tua voz, ovelhas que estão dispostas a te seguir, faça chuva ou faça sol. Nos conceda essa bênção de sermos fiéis, de sermos dedicados, de sermos comprometidos em sermos teus discípulos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória seja dado ao nome do Senhor. Nós queremos deixar alguns avisos antes de estar encerrando este momento. Eu quero estar lembrando que amanhã nós teremos mais uma vez nossa live às 8 horas da noite, dentro da temática de Crescendo no Discipulado. Vai ser com certeza mais uma bênção muito grande. Estará conosco o pastor Felipe. Pastor Felipe Assunção é pastor da Igreja Central em Linhares e vai estar contando a sua experiência, a sua visão sobre o discipulado. Com certeza vai acrescentar nessas reflexões que nós temos tido todas as terças-feiras sobre o discipulado. Vai acrescentar, vai contribuir para o nosso crescimento. Então participe, compartilhe o convite com outras pessoas para que juntos possamos estar aqui participando deste momento, tá bom? Lembrando que quarta-feira também temos a nossa live às 8 horas da noite com alguém da igreja. Vai ser a nossa irmã Alba. A palavra na quarta-feira. Na quinta-feira, obrigado, Mariana. Na quinta-feira temos as nossas células, que tem sido uma bênção muito grande. Tem uma que funciona às 7 horas da noite, que é das crianças, tem a outra às 9 horas da noite, que é a dos jovens, e as outras, todas as células, são às 8 horas da noite. A de Jardim Carapina é 7h30, e todas as outras, 8 horas da noite. Então participe, tenho certeza que Deus vai falar também ao seu coração. É diferente. Pode perguntar, pastor, qual a diferença de participar de uma live e participar de uma célula? Simples. A live você só está ouvindo e tem alguém falando, pastor, e no Facebook aberto. Na live diferente, são grupos fechados. São grupos fechados, grupos de mais ou menos pessoas com afinidades e que vão estar participando também, vão estar dando seu testemunho, vão estar se abrindo, inclusive. Então é diferente, mas é uma bênção muito grande. Se você quiser participar conosco, só nos procurar que a gente vai estar direcionando você para alguma célula. É sempre às quintas-feiras, tá bom? Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços. Um abraço para quem está, para todo mundo que está ao vivo conosco, mas eu quero estar citando alguns aqui. Um abraço para a Sônia, para a Miriam, para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para o Miguel, para a Manu, para o Paulo, para a Márcia, para o Vantuí. Um abraço para a Rosângela, para o Naldo, para a Edilane, para a Helena, minha irmã, para a Leni, para o Alexandre, para o Noel. Um abraço para a Sheila, para o Vinícius, para a Betina, para o Felipe do Carmo, para a Penha, para a Adriana. Um abraço para a Carmen, para a Eliana, para a Alba, para o Bedias, para a Glória. Um abraço para Leudite, para o José Carlos, para Simone, para Cleusa Emiliano, ou seja, para todas as pessoas que estão ao vivo. Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Participe conosco mais sempre nessas programações que nós temos na semana aí. Também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo depois das nossas redes sociais. O vídeo fica no canal do YouTube, fica também na nossa página do Facebook. Eu tenho certeza que você pode assistir e pode compartilhar com outras pessoas essa grande bênção, né? Pedido de oração que chegou para nós, vamos estar orando pelo senhor Lino, né?
A Eliana tem pedido sempre para o seu Lino, que é sogro da filha da Eliana, né? E também orar pela Elza, que é um outro pedido da Eliana. E a Miriam também pede oração pela saúde da Daniele, do seu José e também do Isaías. Vamos estar orando. Então, fechemos nossos olhos. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, por todos os pedidos que foram lembrados aqui. Quero colocar nas tuas mãos mais uma vez o seu Lino, Pai. Colocar nas tuas mãos a Elza, Senhor Deus. Colocar nas tuas mãos a Daniele, Senhor Deus. O José, o Isaías. Colocamos nas tuas mãos porque nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. Por isso nós colocamos e consagramos essas vidas nas tuas mãos, Senhor Deus, mais uma vez. Vem operar um grande milagre, Senhor. Também clamamos a Ti por todos estes que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos quartos dos hospitais, espalhados no Brasil inteiro. Abençoa também, Senhor Deus, as pessoas, os profissionais da saúde, o sistema de saúde, os hospitais, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Senhor Deus, abençoa. Abençoa os nossos governantes, abençoa, Senhor Deus, a economia do nosso país, os comerciantes, os empresários. Clamamos a Ti, abençoa os cientistas, Senhor Deus, que estão desenvolvendo a vacina, Senhor Deus. Clamamos a Ti, oriente-os, Pai, capacite-os, abençoe-os, Pai. Nós também clamamos a Ti pela nossa igreja. Derrama das Tuas bênçãos, Deus, sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar falando contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos realmente uma noite tranquila, um dia de amanhã na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Fique com Deus.